Olá, turminha do sexto ano, tudo bem? Vamos então começar aí o nosso módulo novo que traz o tema aí sobre a composição da matéria. E nós vamos dividir este módulo em duas partes, tá bom? Então, a primeira parte inicia aí com esta imagem. Nesta imagem nós temos então aqui, ó, a mãe juntamente com a criança, né, lavando a mão aí na água, certo? Então, nós vamos falar sobre essa composição da matéria. Para iniciar, nós vamos falar então sobre as substâncias puras e misturas. O que, que a gente entende a respeito disso, né? Então, se a gente parar para. Se a gente tivesse um exemplo, né? A tarefa de analisar um líquido. Isso aqui é um líquido, tá? De cor azul, que estava aí, que aparece nessa imagem. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é, na verdade, definir exatamente qual é o objeto, né, da nossa análise, ou seja, quais são os seus limites. No caso deste líquido, né, não seria necessário considerar então o que? O ar ao redor, né? E não precisa então nem considerar o frasco que está recebendo, apenas o líquido. Depois que a gente define a porção que a gente vai estudar, que vai ser estudada, tá? Nós então dizemos que isso aqui é um sistema. Então, esse líquido azul é o sistema. Então, sistema nada mais é do que a porção que a gente delimita, que a gente define para a gente poder estudar. Então, eu posso dizer que um sistema ele pode ser definido como a porção da matéria que foi escolhida para o estudo. Por exemplo, as joaninhas, né? Eu quero estudar a população de joaninhas, eu quero estudar o solo, eu quero estudar o sol. Tudo isso, então, são exemplos de sistemas que a gente delimita, define para poder estudar. Então, nas ciências da natureza, muitas vezes é possível classificar um sistema de acordo com a sua composição. Então, a gente pode verificar se dentro daquele sistema tem substância pura ou mistura. Então, vamos entender o que é uma substância pura, né? Uma substância pura ou simplesmente uma substância é uma porção da matéria com propriedades constantes, ou seja, elas são definidas e que lhes são características. E aí nós já estudamos em módulos anteriores algumas propriedades físicas, por exemplo, a densidade, a temperatura de ebulição, a temperatura de fusão, né? A mudança de estado físico, né, da matéria e assim por diante, tá? Então tudo isso nós temos aí como o que caracteriza uma substância pura, porque essas propriedades elas não mudam, né? No caso de uma mistura, nós já temos o que? A união, a junção de duas ou mais substâncias e sendo assim, elas vão apresentar características misturadas, ou seja, não serão mais definidas. Elas vão variar dependendo da quantidade que cada componente possui naquela mistura, tá? Então, assim, para entender como classificar os sistemas, nós temos este exemplo aqui, ó, tá? O sistema 1 é formado apenas de água destilada, então é uma substância pura. O sistema 2 é formado por sulfato de cobre, é uma substância pura, só tem sulfato de cobre. E quando a gente mistura esses dois, tá? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma mistura agora, que contém água destilada e o sulfato de cobre, né, dissolvido nela, tá? Então, nós podemos dizer isso. Substância pura e uma mistura, né? Então, o sistema 3 ele é uma mistura porque ele é constituído de duas coisas juntas. Esse sistema não apresenta propriedades constantes bem definidas, né? Porque você vai ter características do sulfato de cobre, características da água destilada, tá? Então, as suas propriedades, elas vão ficar agora, né? Não vão ser constante, não vai ser o que a gente normalmente conhece, não é definido, vai ser uma coisa não definida, tá? Depois, na sequência, nós vamos entender aqui, ó, o sistema,
Nós já definimos o que é sistema. Sistema, então, na verdade, é uma porção da matéria que a gente definiu para analisar. De acordo com a sua composição, eu posso ter então um sistema de substância pura, aquele que apresenta uma única substância, ou eu posso ter um sistema, né, de mistura, que apresenta duas ou mais substâncias juntas, né? Aí, olha só, na sequência, nós temos no material de vocês este quadro, essa tabela, aqui melhor dizendo, que vai trazer exemplos de misturas e os seus principais componentes. Então, pessoal, falou em ar atmosférico, falou em água do mar, falou em vinagre, falou no gás de botijão, que é aquele gás de cozinha que a gente utiliza, falou de ácido, né? O exercício apresentou alguma coisa com leite, ouro 18 quilates, bronze ou petróleo, são todos exemplos de substâncias, né, de sistema que é constituído por mais de uma substância. Então são o que? São misturas, tá? Ficou na dúvida? Quando aparecer o exercício, volta nessa tabela e verifica o que contém no ar atmosférico. Nós temos o nitrogênio, o oxigênio, o argônio e assim por diante, né? O que eu tenho aqui no aço? O aço eu tenho ferro e eu tenho carbono. O que eu tenho no ouro 18 quilates? O ouro 18 quilates, ele é constituído então por ouro, cobre e prata, perfeito? E aí, na sequência, a gente fez a leitura aí desse texto. Na prática, como saber se um sistema é uma substância pura ou uma mistura? Então, imagine que você está diante de um sistema como o da imagem a seguir. Então, eu tenho esse sistema. Esse líquido pode ser água pura ou uma mistura de sal de cozinha dissolvido em água. Apenas observando o líquido não é possível identificá-lo, não é? Assim, o que é preciso fazer para descobrir de que se trata? O que a gente precisa fazer? Então, uma das formas é determinando as suas propriedades, né? Verificar se essas propriedades elas são constantes ou se elas não são. Exemplos de propriedade: temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade. As propriedades físicas da água são constantes e diferentes da mistura de água e sal de cozinha, então permitindo assim descobrir qual é o conteúdo observado. Então isso é muito importante, que na dúvida a gente não pode sair cheirando as coisas, né? Então a gente tem que tentar observar e analisar as propriedades físicas, tá bom? Pessoal, o que eu queria para este momento era isso. Vou ficar por aqui e aguardo vocês então no nosso próximo vídeo, ok? Tchau, tchau!